Shalom Adonai Aleichem. Estou aqui com mais um vídeo. Desta feita é um vídeo para despertar a vida dos crentes que não estão cheios do Espírito Santo, que pelo diabo foram enganados para não crerem no batismo com o Espírito Santo, que é uma ferramenta atual dada por Jesus, e que não se enchem do Espírito Santo para poder agir como Estevão. O tema do vídeo é: crente, você age como Estevão? E eu vou me fundamentar no livro do Atos, capítulo 7, versículo 5:1, 5:9, Isaías 58:1. Vou recitar primeiro Isaías 58:1, que diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, anuncia o meu povo o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Esse é o versículo de praxe que Deus, há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos, que ele me disse assim: esse versículo é o seu versículo base para o seu chamado. Eu sempre falo, eu tenho 3 dons, né? Os dons dados aos homens, em Efésios 4:11, são dons dados à igreja como um todo. Os dons dados à igreja como um todo estão lá em Coríntios, quando Paulo fala do de profecia, interpretação, aqueles 9 dons lá, socorro, mas os dons ministeriais são 5, dados aos homens: charisma, ton, antropos, em grego. Não é charisma, ton, ginecos. Né? Ginecos é mulher e antropos é um. Eu sei ler grego, entendo grego e aprendi bastante, né, para ninguém me enganar. Então, esses dois aqui estão em Efésios 4:11, né, que eu tenho o dom de profeta, evangelista e pastor. E o que mais evidencia em mim é o dom de evangelista e profeta, que o profeta é para denunciar o pecado. E o evangelista é para anunciar o evangelho. E de posse disso, estou um pouco meio gripado. De posse disso, vamos à leitura da palavra. Você que tem Bíblia aí, me acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 51 até o versículo 59, que diz assim: homens de dura cerviz, ou seja, pescoço, e incircuncisos de coração. Vou explicar tudo isso, que Deus me deu já o rolo. Incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis, que a igreja está fazendo hoje. Os que estão resistindo o Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual, nesse ponto a igreja de hoje é contrária, porque os pais da igreja não eram como a igreja que está hoje aí. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Hoje elas perseguem os profetas, nós que pregamos a palavra. Eu vou comentar por as situações que eu passei para você ser edificado. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do Tzadik em hebraico, que seria justo, que é Jesus. Hoje nós estamos anunciando sobre a volta de Jesus, mandando o povo se arrepender, vira o rosto, fica fingindo o dente, vira a cara. Né? Aqui na rua onde eu moro tem um que às vezes ele veio falar comigo e Deus mandou dar um aperto nele, que ele está seguindo doutrina de demônio, o G12. A partir daquele homem virou meu inimigo. Ele falou: você continua anunciando que ele ouça, que deixa de ouvir. Muitas vezes quando eu boto minha caixinha de som aqui, ele pega o carro dele, ó, mete o pé, só que ele acha que eu não sei, que Deus palestra com o servo dele. O compromisso e o segredo do Senhor é para com seu servo, os profetas. Tomara que ele veja esse vídeo aqui um dia para ele se arrepender e não ir para o inferno, porque o castigo vai ser terrível. Do qual vós agora foste traidores e homicidas de Jesus. Que é a pessoa que resiste o Espírito Santo, que se opõe à sã doutrina de Cristo, ele é um traidor e, de novo, ele é assassino porque ele expõe Cristo ao vitupério. Pega o Filho de Deus e coloca na cruz outra vez. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, os anciãos, os fariseus, que são hoje em dia os líderes depravados, mudando que os crentes enganados, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. É assim mesmo que eu já passei por isso, ó.
Mas ele, olha o contrário aqui, a conjunção adversativa. Estando cheio do Espírito Santo. Estevão já era batizado com o Espírito Santo. Né? Se você vê em Atos 4, 2 e o capítulo 8, fala 3 aspectos sobre estar cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, olha o homem espiritual como está ligado com Deus. Viu a glória de Deus e Yeshua, que estava à direita de Deus. Sempre nós vimos na Bíblia, vimos Jesus assentado, mas aqui ele está em pé à direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Adonai. Posição de honra. Aí olha a reação deles, iguaizinho hoje. Mas, outra vez a condição adversativa. Eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. A pessoa que já viu assim, sai de perto para não ouvir a verdade. Uma vez eu pregava na praça, o cara aumentou o som bem alto. E às 3h pouca da tarde. E arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade. Hoje você não mata a gente porque Deus não permite, aqui no Brasil ainda. O apedrejaram, eles apedrejam com o olhar, com a pancada, censurando, chamando de fanático, de maluco, xingando. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Shaul, que é Saul, para Saul. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Até aqui, tem mais 2 versículos, mas Deus mandou ler até aqui, né? Então, o tema do vídeo é, crente, você age como Estevão? Tema interessante, uma pergunta que eu faço para você, você diz que é crente, que hoje em dia todo mundo diz que é crente, né? Agora, agir como, que é o problema. Nós não vemos mais pessoas, quase terminaram, né? Quase não se vê mais nas ruas, calçadas e praças, pessoas clamando em alta voz, não se detendo, levantando a voz como a voz da trombeta, anunciando ao povo o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Que a igreja de Cristo, que são as pessoas que servem a Jesus, a comunidade messiânica, que é o correto se falar, ela anuncia o evangelho, ela clama em alta voz, anuncia o povo e também para os crentes que estão no vacilo. O evangelho é para corrigir, redarguir, instruir em justiça, chamar a atenção. Então, eu fiz um pequeno esboço aqui para me nortear e vou comentar uns pontos aqui que está no texto. Eu quero ler, antes de eu comentar aqui, essa Bíblia hebraica que é a original, esses 2 versículos que eu vou ler, o 54 e o 57, né? A tradução de Atos 7, os versículos 54 e 57, para você ver como ele dá uma luz mais clara ainda, além do que nós temos aqui. Diz assim, 7,54, fala o seguinte. Ouvindo essas coisas, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Aí eu vou ler o 55 também. Mas ele, cheio do Ruach HaKodesh, que em hebraico é o Espírito Santo, o Sopro Santo, olhou para o céu e viu a Shekinah de Deus e Yeshua em pé à direita de Adonai. Aí o versículo 57. Nisso, eles começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-lo. Foi a vez do cara que estava pegando a praça aqui perto de casa ali, perto do supermercado, umas 3h pouca. O cara botou um som bem alto, todo mundo ficou olhando para ele, mas o diabo não tem escrúpulo. Né? Com o diabo ele não tem regras. A gente está vendo que estão no nosso país aí, os satanistas que são do lado das trevas atropelam a lei, que deviam guardar a lei, estão ultrapassando por cima. Satanista, demônio, materializado, pessoas que servem o diabo, ele não tem regra, ele não segue ética, ele não tem ética com ele. Eles jogam sujo o máximo que puder. Começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-lo. E todos juntos lançaram-se contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Eu me angustio muito, porque na medida que o tempo vai chegando perto do fim da vida de Jesus,
Muitas coisas talvez você não me conheça, né? Mas eu não sou desse lugar do Rio de Janeiro, eu sou no meio do mato, me trouxe para cá para um chamado. E quando nós temos chamado de profeta, nós sofremos, porque eu lembro que há uns 15 anos atrás, mais de 15, eu tenho uns 18 mais ou menos, eu estava no monte orando e uma vez uma irmã, Deus usou uma irmã professora, falou assim, a seguinte palavra, Deus falou, usou a boca daquela irmã para falar comigo, meu servo, eu chamei você para gemer comigo na terra. E no começo eu não entendi muito aquilo, legal, gostei. Mas, meus irmãos, depois que eu entrei de cabeça nesse chamado, que eu tenho um Deus me deu chamado chama. Eu tenho uma chama viva acesa no meu coração. Essa chama nunca apagou. O diabo tentou, mas não consegue. Porque quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, torna-se um servo dele, que servo e escravo. Literalmente um servo de Deus, que é melhor ser servo de Deus do que ser cavalo do Satanás, ou escravo do pecado, é bilhões de vezes melhor ser servo de Deus. Não tem ninguém acima de Deus. Entre Deus e eu só tenho o Espírito Santo de Jesus Cristo. Então eu sou um cabra, eu não tenho vergonha de falar isso, que eu não tenho medo de nada, perdi o medo, tenho medo de ser preso, medo de nada. A minha vida está guardada em Deus. E um negócio muito forte no meu coração é a vontade de falar de Deus para as pessoas e combater o pecado. E quando eu saio para evangelizar, eu não preparo o texto, não. Eu leio a Bíblia todos os dias. E aí Jesus usa minha boca, eu levo um texto, ele pega aquele texto, faz sair de outra maneira, para o público-alvo. Eu digo, rapaz, como isso é maravilhoso. Nós temos que não usarmos Deus, mas deixar Deus nos usar. Né? Então, ele falou, eu chamei você para gemer comigo na terra. E na medida que ele me trouxe para essa Sodoma e Gomorra, que é o Rio de Janeiro, aqueles lugares que eu passei pelo mundo, já viajei para algumas partes do mundo. Nenhuma é tão depravada como aqui. Assim, a igreja é tão mundana e as mulheres tão sensuais, erotizadas e numa velocidade estão depravando seus corpos com quatro coisas que um é com esses ferros que estão colocando nos olhos, toda parte. O outro, segundo é a tatuagem. Terceiro é com essas roupas rasgadas que elas colocam aí. E o quarto é o uso de roupas que as tornam quase praticamente igual Start, aquele demônio erotizado do inferno. Hoje eu fui comprar um rolo de linha ali, um rolo de linha para fazer uma redinha que vai fazer rede. Tomara que amanhã nós chamamos de maqueira. Todas as mulheres lá, eu fui lá, chegar assim, já fico na posição na entrada aqui no 32, na loja que tem ali que vende material de pesca, todas. Aquelas calças coladas, mostrando as duas partes íntimas dela, assim, que assim, que eu ando a cara aí pra cima assim. Pra eu não tropeçar, tem um monte de panela assim, eu dei de cara com a menina assim, ela foi me atender lá, pince no nariz, na língua, no beijo aqui, igual um bicho. Tatuagem e aquela roupa sensual. E a barriga, o seio aparecendo, a barriga aparecendo. Meu Jesus, como é que eu consigo olhar de través para não encarar? E ela fazendo comigo aqui com as unhas desse tamanho. Né? Uma quinta coisa, aquelas unhas do demônio. Vocês mulheres que vão ver esse vídeo aqui, vocês que são crentes, que estão usando com ela, né? Não importa se. Ah, pastor, eu uso só um brinquinho. Pra Deus não importa se é roubar R$ 1 ou 1 milhão. Se usar um brinquinho, um brincão. Se uma tatuagemzinha, uma tatuagem. Se usar uma calça bem erotizada, uma calça com índice feminina já é diabólica. Então, todas, elas não conseguem se enxergar. Rapaz, aquilo angustia meu coração. Eu estava agoniado porque eu botei o cartão, enfiei o cartão aqui, já digitando, olhando para cá para não ver que ela estava de frente. E o Espírito me revelou uma coisa assim, que o diabo estabeleceu no coração das mulheres um apofio para cada uma se sentir mais cobiçada que a outra. Esse é o Espírito das Trevas. Vocês não sabem que quando vocês emprestam o corpo de vocês, que não é de vocês, quando vocês profanam a imagem de Deus, milhares de demônios pequenos entram no corpo de vocês. Uma quer sentir mais atraente que a outra, mais erotizada nas academias, porque aquela roupa chamativa, rosa choque, amarelo, né, e bem colocada dentro. Estão nuas, apenas com a pele por cima. Então isso me angustia o coração. E Deus me disse, meu servo, eu faço você sentir o que eu sinto. É claro que não é na dosimetria que ele sente, senão eu morreria, não aguentaria. A agonia, eu vi só aqui um grão de areia que é o estado do Rio de Janeiro. Você imagina a Adonai vendo todo o pecado do mundo. Quando essas mulheres dizem que são crentes, vão para a praia de biquíni mostrando tudo. Né? Eu vi um cara chamado que é Antônio, não sei o que, Júnior, é um
cara que é um pastor novo aí, ele falando, ele tem assim uma lábia, eu fiquei observando que eu sou muito cauteloso quando eu vejo as pessoas. Aí falando sobre negócio, não, seria que você use sem a praga do futebol. Aí eu digo, já caiu por terra, porque o diabo ele é muito sutil, né? Ele diz que a gente pode fazer uma coisa, mas não vale tudo. Você, não, eu posso tirar sangue da casa da pessoa, se eu não tiver a intenção de tirar sangue, não é problema. Eu posso jogar uma atividade física que seja contra os perseguidores de Deus, que não é pecado. Desde que eu não seja fanático por aquilo. É um tolo mesmo, não tá de ser fanático. É tipo assim, eu posso ver filme, pôr uma revista de mulher pelada, desde que eu não seja fanático, obcecado por ver. Eu posso tomar um copinho de cachaça colar, desde que eu não seja é, fanático. Acho que é Antônio Júnior, se o nome dele acho que é Antônio Júnior, sim, um rapaz aí. Até tem uma boa oratória, de dicção, né? Eu peço perdão a vocês que às vezes eu falo rápido aqui, porque eu tenho 4 filhos, um tá rabichado comigo, né? Aquele que é satanista, eu tô orando por ele, Daniel. E os pequenos batem, então eu me divido nos 30. Aí às vezes eu acelero, porque eu tenho a mente muito rápida. E às vezes, quando eu tô mais calmo aqui, 19 de novembro, estou mais tranquilo, então eu sempre me policio, né? A ideia não é ser rápido, mas tornar compreensível para que você entenda o que eu quero passar, a mensagem de Deus. Eu estou me aperfeiçoando, chego lá. Então, esse aspecto que tem angustiado muito Deus, porque Deus, quando criou uma mulher, não criou para estar no estado deplorável que está aí. E os homens gostam, porque antigamente os homens não permitiam suas esposas andar, porque o homem tem autoridade. Mas essa libertinagem que o diabo colocou aí, essa bandeira que o Lúcifer colocou no mundo todo, da mulher ser livre, ser a dona de si, meu amigo, eu já vi nos homens, eles gostam de exibi-las como um troféu. Por isso que eles vão para o inferno, eles e elas, porque eles, por serem coniventes e covardes e medrosos, não usarem a autoridade de Deus, que essa autoridade não foi revogada por Deus, a lei pode querer coagir o homem de não falar, mulher só vai se vestir dessa maneira aqui. Não é nem pedir que é, mas com a roupa que seja a coisa que a palavra de Deus. Como o povo não é salvo, ele se veste do jeito que o diabo gosta. Então, o Estevão, ele é um exemplo para quem é cheio do Espírito Santo, que era um dos 7 diáconos, nós sabemos, né? Para quem está cheio do poder de Deus, o diferencial, onde o irmão está falando que o irmão dá uma maranata aqui em frente, ele falou, eu falei, vai, não já viu como os caras que não são batizados com o Espírito Santo, parece assim, um bando de mecânico, que negócio, parece um Buda. O cara não prega com ousadia, com intrepidez, com veemência, com impetuosidade, como Jesus fazia, como João fazia, como Pedro fazia. E o Estevão aqui, eu observo de forma maravilhosa o testemunho dele aqui. Quando ele diz assim, ó, vê que ele começa falando desde lá, ele começa do Gênesis, vai fazendo uma retrospectiva, mostrar para o judeu que Jesus, que eles crucificaram, é o Mashiach, é o Deus verdadeiro encarnado. Aí quando ele vê que estão todos observando ele, aí quando chega lá, deu agora Estevão, você vai, ó, pegar o porrete que mostrar para esses caras que o fato de você ter falado sobre ele, agora que você falar duro com ele, como eu sinto nojo daqueles que toleram o pecado, daquele que rejeita o meu filho, daquele que me resiste. Aí Estevão começa a falar para eles assim, né, que homem de dura cerviz. Aí eu coloquei, homem de dura cerviz. O que é cerviz? Da cervical, é o pescoço. É a pessoa arrogante. Hoje você fala, eu faço meus vídeos no YouTube aí, os vídeos que não são tão duros assim, muitos comentam, mas quando eu acompanho a visualização, eu mando os caras que eu estou usando os apps um período temporário, eu mando assim para várias pessoas. Esse vídeo último que Deus me deu aqui sobre um vídeo que Deus me falou que assim, eu estou lá de fora da igreja, a outra que a igreja está enferma. Poucas pessoas eu mandei, mas poucas pessoas assistiram até o fim. Nenhum comentou. Só um irmão, acho que o Thiago Calixto comentou. Ele falou, tá vendo como é que estão, meu céu? Eles só querem ouvir melzinho, eles não querem ouvir palavras duras para eles se arrependerem. E aí o Estevão começa a dizer assim, homens de dura cerviz. Vocês são soberbos, vocês não se quebrantam. Porque nós temos que falar claro. Essa bandeira desses crentes, esses pastores aí, que eu chamo pastores sociais, que preferem ficar de bem com as pessoas por não falar duro contra o pecado, isso não convence ninguém, não. É porque se observar o discurso de Jeremias, o discurso de Jesus, o discurso de João Batista, era duro. Mas ele só vai incomodar quem está no erro. Né? E aqui, nosso amado irmão diz assim, homem de dura cerviz. A pessoa que é dura cerviz, você fala com ele, ele sabe que está errado, endurece o coração. A Bíblia diz assim, o homem que uma outra vez, ou a pessoa, é admoestado e endurece a cerviz, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Foi o que Deus fez com a igreja brasileira.
A igreja brasileira está idolatrando o presidente, estava aí o último, e meio profetizar, o cara vai ganhar. As pessoas queriam, né, que ele ganhasse. Mas não era a vontade de Deus isso aqui. Aí Deus, vocês não estão se quebrantando não, porque antes de ter essa eleição aí, eu fiz um vídeo, Deus falou assim, coloque um vídeo para eles, baseado em 2 Crônicas 7:14. Olha como esse vídeo diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, ele falou assim, então sararei. Então estava condicionado Deus colocar, atender o coração dele, se ele tivesse humilhado, tivesse arrependido dos seus maus caminhos. Ele falou, não vão se arrepender. Então, piores ainda, tu vê. Eu não vi mudança nenhuma nos crentes. Continuam as mulheres, continuam peladas, sensuais, pregando sua prosperidade, né? Sendo rebelde, combatendo os profetas de Deus. E tá aí o que está acontecendo. Olha, então Deus colocou na boca do nosso para, ó, tchau. Homem de dura serviço. Quando alguém chamar sua atenção, sabe de uma coisa que não existe negócio de esqueça a denominação. Isso é uma grande coisa que as pessoas se escondem. A denominação verdadeira é a denominação da Bíblia. Deus colocou um padrão único. Como na antiga aliança tinha a Torá, era um padrão único para as 12 tribos, para o Israel da antiga aliança. Nós somos Israel de Deus. Para nós ter a nova aliança e os preceitos que não foram revogados da antiga aliança, que foi cumprido em Cristo. Não tem essa aqui, minha igreja, esqueça, não, eu só conheço uma igreja. Quando eu falo a igreja, eu falo pessoas individuais. A igreja do Senhor é uma só. Então ele não tem um padrão para essa, desculpa, não, mas na minha pós, não, vem cá. E quer dizer que lá é um Deus. Lá a mulher põe o bumbum de fora, os peitos buticados, ir para academia, para praia, a ginástica buticada, usando só um sutiãzinho e uma calcinha, que a diferença da calcinha pro biquíni é só o tecido, é a calcinha a mesma coisa. Me prova vocês aí. Vocês da Presbiteriana, esse Antônio Júnior que disse que tem a ver, pessoal que vão para praia, vem cá. Se eles tiverem com a bunda de fora, vocês vão subir, vão ficar. Porque está no estádio lascívia. Eles são diabólicos, são malignos. Me dá revolta. Então Deus diz assim, homem de dura serviço. Você que está errado nesse caminho de mentira, tolerância, que até onde você veio, ouça esse conselho. Não endureça seu coração, não. Diz, Senhor, por realmente tem que me converter. O que minha doutrina, na minha denominação, não está errado, esse pastor está certo. Então se quebrante. O teu pastor, se estiver errado, ele vai para o inferno, não vai para o céu, não. Ele fala assim, incircunciso de coração, que inclusive a pessoa que é perversa, que não foi, não se deixou estabelecer um pacto verdadeiro com Deus, que na antiga aliança cortava-se a carne do prepulso lá com Abraão. Agora, a circuncisão no coração. É a pessoa que é perversa e rebelde. Eles foram perversos, mataram Jesus, rebelar-se contra a doutrina de Deus. E também, ali fora, incircunciso de coração e de ouvido. Aí eu escrevi, incircunciso de ouvido é a pessoa que rejeita toda a doutrina verdadeira. Não estou falando que doutrina. A mulher se vestir com pudor e modéstia é doutrina. Vestir vem de vestido. A igreja primitiva, a mulher não botava a calça comprida. Ah, pastor, mas não botava homem. Sempre foi era um saiote com um cachorro por debaixo. Não deixa uma erotizada. Agora, vestido curto, transparente, lascado e calça comprida, ela pode ser frouxa, mas a mulher assim, ela abre a perna escada, fica as duas bandas das nádegas dela aparecendo. Me disse que lá no céu, as pessoas não vestem vestidos, não vestem bermudinha, short, calça comprida, tudo de vestes brancas. Quem já foi arrebatado no céu, teve visão do céu, do arrebato em espírito, eu já vi. É todo mundo veste branco, até um mocotó ali e uma sandália de ouro. É assim. Está na Bíblia também isso aí. Que os homens lá em Apocalipse que receberam vestes brancas, vestes longas. Você não vê parte íntima genitália do homem e da mulher, não. Tome vergonha na cara, seus filhos do maligno. Vocês são filhos do maligno, sim. Então, incircunciso de ouvido é o que rejeita toda a doutrina verdadeira. Doutrina do vestir, do tipo de lazer que nós podemos praticar ou não. Né? Aí também, eles foram perseguidores dos profetas, eles perseguem os profetas. Né? Isso é uma coisa que aconteceu. Eu com meu pré aqui na rua, tanto eu bater, eles pararam assim, eles viram que eu não ia calar, eu era macumba, tudo. Né? Aqui, né, que eu falei, tem um cabra aqui na minha rua que ele era do mesmo segmento que eu era, fui uma vez, preguei na congregação de. E ele se afastou, foi envolvido na hora de porcaria de G12. Falei uma hora com ele, ele falou, você vai dizer para ele que ele está indo para o inferno, porque, irmãos, ser profeta não é fácil, não. Fácil não. Deus me deu esse dom, ele já me conhecia, antes de eu nascer, já sabia que eu tinha coragem. Tu tem que falar exatamente como Deus te falou. Eu falei, só tu vai para o inferno, se tu continuar G12, MDA, tudo isso aí, tu tens possibilidade do Macedo,
do Kenneth Reis, de Valnício Milhome, da família Lagoinha, é do diabo. Deus me falou assim, fale para ele dessa manhã, eu falo bem claro. Tu não crê, é problema teu. Porque não faz um teste com Deus, perto, você me mostra no sonho. O pastor está mentindo. Examina as escrituras, tu vai ver. Primeiro se aspecto das mulheres, principalmente se aspecto das mulheres, tudo pelada, né? Então, perseguir os profetas. O cara me olha quando eu estou aqui fazendo culto, que eu começo a botar o culto e ele pega o portão e está aí fugindo, porque ele não gosta de ouvir essa doutrina. E eu vi que é em dias regulares, porque o seu dia. Mas eu percebi o dia que ele vai para o culto lá onde ele se reúne na sinagoga dele lá. Então as pessoas não querem ouvir, os vira-caras, ficam olhando cara feia. Eu não me emociono. Fui chamado para isso. Ele fala também que vocês são matadores, assassinos de quem anuncia a vinda de Cristo. Né? Que eles anunciavam que viria de matar Cristo. Hoje em dia, se tu falar sobre o arrebato, não quero agora não, porque eu tenho muita coisa para curtir nessa terra, muita coisa eles querem colocar. O coração dessas pessoas estão presos. Estevão não se melindrou. Né? E também o texto fala que eles são traidores e homicidas de Jesus. Né? A pessoa, quando rejeita a sã doutrina, que tem medo, covardia, eu vou ofender a pessoa. John Hus falou assim, prefiro ofendê-los com a verdade, a matá-los com a mentira. Jesus, em João 7,7, ele falou o seguinte, para os irmãos carnais dele, que não são primos não, essa praga desse tema religioso que matou na Inquisição, ele não é primo, vamos chutar outro. Anépsis Singenes, Adelphon, irmão em grego, eu conheço o grego. Não está escrito ali Anépsis não, é Adelphon, irmãos, literalmente. A Bíblia é clara, isso aí não tem que discutir. Ele falou para os irmãos dele assim, o mundo não vos pode odiar, mas o mundo me odeia. Jesus falando, João 7, versículo 7. Porque eu testifico que suas obras são más. Não é uma paráfrase do que Estevão falou aqui? Jesus chegou em João 8, 4 e falou assim para os fariseus, vós tem... E nosso pai dele, Jesus falou, pai, você não é Deus não. É o que nós pregamos. Deus é pai. Deus é pai de quem é servo dele. Porque ele disse que odeia o ímpio. Como é que Deus vai jogar o filho dele no lago de fogo? Não, ele joga não, ele joga criatura. O filho dele não joga no lago de fogo. Ele manda para o céu. Diz, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porque eu testifico que suas obras são más. João 8, 4, Jesus falou, vós tende por pais ao diabo e queria agradar o vosso pai. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Jesus falou duro. Quando Pedro deixou o diabo aí, Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Lá em Apocalipse ele diz assim, apartai-vos de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o vídeo vai terminar já aqui, eu quero que você haja como Estevão. Não seja covarde, não seja medroso, e entregue a sua vida para Cristo. E você que está nesse estado aí, se arrependa. Jesus está voltando. Se você tiver medo de falar a verdade, você vai para o inferno por ser covarde. Que Deus te desperte, faz de você uma nova criatura. Baruch Atadonai. Compartilhe esse vídeo e me ajude em oração.